No vídeo de hoje vamos falar da Porto Seguro, uma empresa bastante conhecida que apresenta resultados bastante consistentes em um histórico longo. Mas será que a pandemia apresentou alguma consequência séria no resultado da empresa? Confira em nosso vídeo. E vamos ver também o ponto que considero o mais importante de todo o vídeo, o histórico de quem investiu na ação. Certamente irá te surpreender. Se você gostar do conteúdo, curta o vídeo e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a divulgação deste tipo de trabalho e na disseminação de informações que podem ajudar outras pessoas a investir. E vamos começar falando pelo histórico da empresa. A Porto Seguro foi fundada em 1945, na cidade de São Paulo. Em 1975, a empresa fez um movimento interessante ao adquirir uma concessionária de veículos para, no ano seguinte, lançar o seu consórcio. Em 1995, a empresa abre um escritório em Montevidéu, no Uruguai. Em 2003, a empresa adquire a subsidiária de uma empresa francesa na área de seguros. E em 2009, ela fecha uma parceria com o Itaú, onde expande seu mercado para a área de auto e residência. Em 2017, a empresa ligada em novas tecnologias lança uma frota elétrica e em 2019 lança o seu primeiro e único guincho elétrico do Brasil. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de São Paulo. Temos quase 28% das ações em circulação. 70,8% das ações são de propriedade da Psiupar, que tem o controle da empresa. Esta Psiupar tem o controle dividido entre Jaime Garfinkel, com 57%, e o Grupo Itaú Unibanco, com 43% da empresa. Portanto, no cômputo geral, a Porto Seguro é 40% da família Garfinkel e 30% do Itaú. A empresa se divide em quatro áreas gerais: seguros, saúde, negócios financeiros e serviços gerais. Na parte de seguros, temos a parte de auto, vida, patrimonial, que são os mais conhecidos, e até agronegócio e responsabilidade civil. Na parte de saúde, temos os planos de saúde, saúde empresarial e ocupacional, além da parte de odonto. Em serviços financeiros, temos o cartão de crédito, financiamento, consórcio e serviço por assinaturas e rastreadores de veículos. E, por fim, em serviços gerais, temos até a reciclagem de veículos. Enfim, a gama de produtos e alternativas de receita da Porto Seguro é bem significativa. Nesse quadro, vemos toda a gama de serviços oferecidos pela Porto Seguro, além do seguro em si, que de fato a empresa tem uma boa dominância do mercado. Verificando o market share em algumas áreas, vemos que o seguro alto, a empresa tem 27,3% do mercado. Realmente é a posição mais forte da empresa. Em seguro patrimonial, ela tem 9,5% do mercado e em seguro de vida tem 2,5%. Em planos de saúde e odonto, market share de 3,4%. Na área de cartão de crédito, que possui um nível de concorrência bem mais elevado, a empresa tem 2,2% de market share. Em consórcio de veículos, a empresa possui 8,9% de market share. A questão de veículos é realmente o que chama a atenção para a Porto Seguro, mas mesmo assim ela tem algumas participações não desprezíveis em outros mercados. Vendo no detalhe os dados de 2021, temos que 50% da receita da empresa vem de seguro alto, 10% da área de saúde, 10% de cartões de crédito e CDC, que é o crédito direto ao consumidor. São essas as principais fontes de receita da empresa. Um ponto que a própria empresa chama a atenção é para o valor da sua marca. Temos duas consultorias apontando para Porto Seguro entre as marcas mais valiosas do país, e sem sombra de dúvida, a primeira marca na sua área de atuação. Um dado importante da empresa tem sido a sua constância de crescimento ao longo do tempo. Com um histórico longo, a partir de 2004, vemos como o ativo e patrimônio líquido apresentaram crescimento ao longo dos anos.
Lembrando que nesse prazo longo temos diversas crises pelas quais o país passou. A receita cresceu 7 vezes nesse horizonte. Mesmo em períodos mais difíceis para a maior parte da empresa, a Porto Seguro conseguiu apresentar o crescimento de receita. Temos o ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio médio, uma métrica que mede o lucro da empresa em relação ao seu patrimônio. Tem apresentado um certo nível de estabilidade, entre 13% e 18% na maior parte dos anos. O lucro líquido ao longo de todos esses anos cresceu 10 vezes. Trazendo agora para os resultados de 2021, houve um crescimento de 13% nas receitas da empresa. O principal responsável por esse crescimento foi a área de negócios financeiros, como podemos ver nessas barras, com um crescimento de quase 21%. Em seguros, o crescimento foi de 11%. O resultado de 2021 foi menor que o de 2020. Em 2019, chama atenção para o resultado financeiro muito maior do que o operacional. Já em 21, o resultado operacional foi responsável pela maior parcela do lucro da empresa. Uma comparação que a empresa traz, mas novamente em um histórico mais longo, é o percentual de retorno, lucro da empresa em relação à taxa de juros. Tem sido usual retornos acima do CDI em vários anos. Em 2020, com a taxa excessivamente baixa, esse indicador foi muito elevado. Falando agora da principal área da empresa, seguros, a empresa fechou o ano com 12,6 milhões de contratos ativos, um aumento de 5% na sua base anual. O prêmio emitido chegou a quase 15 bilhões de reais, com aumento de 11%. A grande parcela desse montante é o de prêmios emitidos por seguro alto, como podemos ver no gráfico. A sinistralidade, a relação entre custos e receitas de uma operadora, tem se mantido estável na sua base anual, apesar de ter apontado um aumento no terceiro e quarto trimestre de 2021. Comparando agora os resultados da Porto Seguro com o de outras operadoras de seguro do país, principalmente na área de auto, o crescimento médio foi 55% maior do que a concorrência nos últimos anos. A sinistralidade está menor do que as demais empresas, o que é bom sinal. Na área residencial e vida, a Porto não tem essa vantagem em relação às demais, como podemos observar no gráfico. Falando agora de seguro-saúde, os dados do final do ano passado já estão em linha com o que foi apresentado no ano de 2019, ou seja, um período pré-pandemia. Realmente podemos ver que a pandemia gerou um aumento significativo da sinistralidade, principalmente durante as ondas mais graves de contágio. Lembrando que esses dados são anteriores à chegada da Omicron ao país, que certamente apresentou maior nível de contágio e menores consequências no início deste ano. Falando agora de soluções financeiras da empresa, a carteira de crédito apresentou um crescimento de 33% em relação ao quarto trimestre de 2020. Em termos de cartões emitidos, houve um aumento de 63% em um ano. Em termos de contratos de créditos ativos, um aumento de 22%. São números bem significativos de crescimento nessa área da empresa. Na parte de serviços, o crescimento foi significativo também, 31% de receita a mais em um ano, com aumento de quase 70% dos clientes. O serviço Renova visa o aproveitamento de peças de carros sinistrados. Houve um crescimento de 170% nos carros desmontados. E comparando agora os dados por ação da empresa, vemos o lucro crescente, como já tínhamos observado no lucro líquido apresentado. A diferença no gráfico se deve ao desdobramento de 1 para 3 ações em 2021. A relação preço por lucro está em 8,8, que historicamente é o segundo valor mais baixo, nos remetendo a uma situação que pode indicar um momento de compra interessante para a ação desta empresa, por esse indicador. O ROI está bem maior do que o da Sul América, por exemplo, mas ainda assim muito abaixo do BB Seguridade, que possui um indicador imbatível nesse momento. Portanto, a Porto Seguro se localiza em uma posição intermediária dentro das empresas desse setor.
Os proventos historicamente têm sido crescentes, o que é um bom sinal para o investidor. O payout da empresa tem sido acima de 35% ao longo dos anos. Em 2021, a empresa pagou o mínimo, mas deve voltar a pagar algo próximo ao patamar anterior em um momento posterior. O dividend yield da empresa chegou a interessantes 12% nesse momento recente, maior valor histórico, apesar de ser uma empresa que historicamente tem pago dividendos adequados. O valor patrimonial por ação tem sido crescente ao longo dos anos, lembrando que tivemos aquele desdobramento das ações em 2021. A relação preço por valor patrimonial está em seu segundo menor valor histórico, indicando que podemos estar em um momento de preço interessante também. As ações da empresa estão sendo negociadas próximos a R$ 21. Historicamente, vemos que esse valor caiu recentemente. E a projeção dos analistas aponta para um valor de R$ 28 em média para daqui a 12 meses. Vamos falar agora do valor intrínseco da ação, calculado a partir do lucro por ação e do valor patrimonial da ação. Lembrando que temos o efeito de desdobramento em 2021. Chegamos a um valor final de R$ 26, ligeiramente acima do valor atual da ação. Por esse indicador, o investimento em Porto Seguro representa uma margem interessante em relação ao valor intrínseco. Esse histórico considero o ponto mais importante do vídeo. Quem investiu há um ano atrás teve prejuízo, mas quem segurou a ação por 5 ou 10 anos teve resultados bastante consistentes e impressionantes. Será que a ação não está sendo castigada no mercado nesse momento e pode dar alegria aos investidores no futuro próximo? Para quem pretende comprar a ação, não é uma indicação, mas parece que temos números que apontam para um cenário interessante. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento nas ações da Porto Seguro. A empresa tem uma diversidade de produtos dentro da sua área de atuação, é uma marca reconhecida, tem um histórico de lucros crescentes e dividendos. As relações de preço estão interessantes nesse momento, preço por lucro, dividend yield, preço por valor patrimonial e valor intrínseco. A projeção dos analistas apontam por um crescimento de valor. E do lado negativo, o ROI não está próximo aos mais altos do mercado, a desvalorização da ação no último ano, impactando quem comprou um ano atrás, mas podendo ser um ponto interessante para quem pretende investir nesse momento na ação. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.